Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Nós estamos na sexta lição. O título da lição é A Igreja na Idade Média. O texto bíblico lá em 2 Pedro, do capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Que está o destaque. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aqueles que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outros evangelhos. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, te glorificando, te exaltando, Senhor. Fica conosco, Pai, para aprender mais da tua palavra, Senhor, e que o Senhor venha nos conduzir, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas sim seguir em frente, para chegar até a Ti, Pai, e ganharmos o reino da salvação. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, desde já eu te agradeço. Amém. Amado, na lição passada a gente viu aí que tinha no Império, no ano de 3.303 depois de Cristo, Diocleciano, ele tocou fogo em todas as escrituras sagradas, e estávamos no governo de Constantino, que foi que meio convertido, se entrou na igreja, né? E no ano de 303, o imperador Constantino assinou uma lei que autorizava qualquer pessoa a praticar religiosidade que quisesse. Terminava-se assim quase 300 anos da perseguição do cristianismo. O próprio imperador ajudava financeiramente a igreja, mandando construir templos luxuosos para os cristãos se reunirem. Foi um período, todos pensavam que era um período de vitória para a igreja, mas essa ajuda imperial, com o tempo, mostrou a pior derrota da igreja, pois muitas pessoas tornaram cristãos porque se converteram, mas para receber a ajuda do imperador, mas não se converter diante de Deus. Eles acreditavam que fazendo isso, as coisas ficaria melhor se entrasse na igreja, e o próprio imperador mandou que milhares de pessoas fossem batizadas à força. Muitos até aceitavam o batismo, mas por medo. A igreja até que tentou ensinar a fé por essas pessoas, muitas realmente se converteram, mas para muitas, a maioria, fazer parte da igreja não significava nada em suas vidas. No dia 27 de fevereiro de 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio assinou uma lei que ficaria conhecida como Edito de Tessalônica, onde o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Qualquer cidadão comum passou a ser considerado cristão, situação parecida com a do Brasil, considerados país em que possui uma das maiores populações cristãs do mundo. Mas sabemos que o dia a dia mostra outra naturalidade. Então, o primeiro tópico, o fim do Império Romano e o início do papado. Então, Pedro, ele não foi papa, viu? O começo do papado foi aqui, no ano 380. Quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, a Igreja de Roma, capital do Império, ganhou destaque. No início, demais líderes de igreja não reconheciam o pastor romano como autoridade máxima da igreja. Cada um era responsável em resolver os seus próprios assuntos. Todos eram papa, ou seja, que era líder da igreja, aí chamava papa. Então, na época antiga, qualquer líder da igreja era chamado papa. As palavras que significavam simplesmente papai, ou seja, uma forma carinhosa e respeitosa de chamar os pastores da igreja. Então, tinha os líderes exclusivos. O romano depois passou a ser assim até os dias de hoje. O primeiro a conseguir uma autoridade universal foi Leão I, que conseguiu ser famoso por usar suas habilidades e resolver muitas questões de outras igrejas,
porque cada um resolvia, e como ele ficou assim, como digamos, um pastor presidente, por exemplo. Então também tornou-se famoso por ter convencido no ano de 452 a.C., Átila, chefe do exército do Hunos, eles iam invadir e destruir a cidade de Roma. Então Leão, ele conseguiu barrar e sair e impedir essa invasão no ano de 455 d.C. Mas os seus pedidos para que a cidade não fosse incendiada, que não houvesse assassinato, foram atendidos. E o império estava próximo do seu fim, e o imperador não tinha nenhum reconhecimento de papa. Passou a exercer essa autoridade, dando um pouco de tranquilidade para a situação. Porém, para Leão I, sua autoridade não deveria ser reconhecida por os seus feitos, mas porque, para ele, o fato de pastor da igreja de Roma ser líder, o máximo de toda a igreja, era a vontade de Deus. Então, eles interpretavam, assim, a maneira errada das palavras de Jesus, né? Eles afirmavam que Pedro recebeu a chave do reino de Deus e era pedra em quem Cristo edificou a sua igreja, e recebeu por diversas vezes a ordem para tomar conta das ovelhas do Senhor. Como está escrito, né? Pedro, tu me ama? E ele disse, sim, apacenta minhas ovelhas. Então, eles acreditavam que Pedro havia estado em Roma, como ele teve, né? Juntamente com Paulo, fundando a igreja, tornando-se os primeiros pastores. Ou seja, queria que eles fossem papa, que realmente eles não foram. Então, Leão I acreditava que tudo que Jesus havia dito para Pedro valia também para os seus sucessores. Esses argumentos são usados até os dias de hoje para defender a autoridade papai. Como a morte de Leão I, seus sucessores tentam afirmar sua autoridade, mas têm pouco sucesso. No ano 476, o Império Romano termina definitivamente, gerando grande confusão na cidade, que estava sem liderança alguma. Os papas romanos procuraram exercer esta liderança. No ano 590, Gregório tornou-se o papa. Nessa época, a cidade de Roma estava passando por uma situação muito difícil, constante. Inundação, praga, fome, número de pobres sem teto aumentava cada vez mais. Gregório administrou a cidade de forma eficiente, ajudou os pobres, ao mesmo tempo acumulou riqueza para a igreja. Durante a sua administração, a igreja romana ficou tão rica e poderosa que conseguiu definitivamente a liderança no cristianismo. Ainda o líder católico romano preocupava com a vida da igreja, dava muita importância para a pregação e enviou missionários para a região mais distante. Mas cometeu o erro que afastar a igreja dos ensinamentos de Jesus. Ele ensinava a existência de purgatório, no lugar onde a alma em que supostamente morreu em pecado ficava para se purificar antes de ir para o céu. E os bispos poderiam ajudar os mortos a sair do purgatório oferecendo missa em seu nome. Gregório afirmava que na missa, Cristo era sacrificado de novo, contrariando assim a Bíblia, como está escrito lá em Hebreus 10, 12, e eles encorajavam os crentes a selecionar e adorar relíquias, que eram os objetos, os ossos, pertencentes aos cristãos antigos. O que era que ele dizia? O seguinte, que aqueles irmãos que morreram queimados na estaca, que foram comidos pelos leões, o resto que ficaram, eles faziam várias coisas terríveis com aqueles ossos, né? Eles faziam pingente, fazia um monte de coisa. Aí eles diziam o quê? Que aquilo ali fazia milagre. Então, muita gente fazia reluzente, crucifixo, vela, consagrando e adorava aqueles altares, né? Simplesmente tinha cristão que desaparecia dali da igreja porque eles não aceitavam isso, eles não acreditavam que isso fosse acontecer e eles passavam a ser perseguidos enquanto eles estavam vendendo para ganhar dinheiro para a igreja católica. Então era isso. Aí o que é que acontece? Foi que Gregório fez, ele começou a dizer que o povo quando morria em pecado, podia pecar, quando morresse passava pelo purgatório, depois do purgatório que ele ia para o céu. Aí ele inventou também uma indulgência, que antes disso teria que comprar um terreno no céu, porque quando eles morressem já só entrava no céu
além de ser queimado no purgatório, tinha que ter o terreno lá para que eles pudessem morar e viver ali. Então, teria que passar no purgatório, ser purificado pelo meio do fogo, sendo fato decidido. Mal pensado essa ficção de pagã. E havia de ser mais tarde, né? Aí eles começaram a vender a indulgência, fazer todo esse tipo de coisas para pegar dinheiro para a igreja, prostituição, tudo quanto não presta homem com homem, mulher com mulher. Foi assim um caso sério, muito sério, que chegou ao ponto de o povo, os cristãos, se afastar da igreja porque eles não aguentavam. Isso, eles eram perseguidos e mortos por causa de deixar de frequentar aquela igreja, né? Que passou a ser um líder. Antes tinha outra, todos eram líderes das suas igrejas. E passou uma liderança única, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Basílica, né? A Basílica de São Pedro, né? Que foi construída muito rica, vendendo indulgência, né? Terreno no céu. E os pertences, os ossos daqueles irmãos que foram perseguidos e mortos pelos imperadores romanos. Vamos para o segundo tópico. Segundo tópico da lição. A igreja afastou-se de Jesus. Com o passar do tempo, a igreja de Roma se afastou dos ensinamentos de Jesus, o Deus amoroso, misericordioso, narrado na Bíblia. 1 João 4:8, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi transformado em um tirano que qualquer momento poderia lançar a pessoa no inferno. Para que isso fosse evitado, a igreja deveria ser obediência sem questionamento. Então, eles mudaram o amor de Cristo, que era narrado na Bíblia. E nessa época, só quem tinha Bíblia eram os papas. Porque o imperador Diocleciano, ele tinha mando queimar a escritura sagrada que tinha. Não tinha mais. Quando chegou no governo de Constantino, ele foi lá e mandou queimar todas as escrituras. Então, o pessoal estava sem, e a gente vai ver isso mais na frente. Então, a igreja ficava cada vez mais rica, poderosa. Os papas eram considerados senhores do mundo, temidos por todos, inclusive os reis. Para manter esse poder, perseguia e matava quem discordasse as suas ordens, e os judeus foram as principais vítimas. Milhares foram mortos, outros obrigados a aceitar o batismo cristão. Esse batismo que todo mundo é batizado na igreja católica. Então, era isso que eles faziam com muitos, e aqueles que se recusassem, eles morriam. Aqueles que não ama, que não tem misericórdia, Deus, porque Deus é amor. E eles diziam que Deus não era amor, como que está escrito lá, e que Deus era o quê? Um carrasco. Jesus era um carrasco. E por isso eles começavam a pregar isso aí aos cristãos. Aí no ano 1233 depois de Cristo, o Papa Gregório IV autoriza o Tribunal dos Santos, oficial que passou a ser conhecido como Santa Inquisição. Perseguia e torturava e matava quem pensasse de forma diferente da igreja. Os instrumentos de tortura mais cruel foram usados, milhares foram queimados vivos, principalmente mulheres, que muitas vezes eram acusadas de bruxaria. O povo não tinha acesso à Bíblia, pois esta era escrita em latim, uma língua que ninguém mais falava, sendo proibida a sua tradução. As missas também eram feitas em latim, ou seja, o cristão comum não participava da igreja. Muitos papas foram os imorais,
Diversos foram beberrão, mulherengo, se preocupavam somente em enriquecer e manter o seu poder. A igreja encontrava-se em situação lastimável. Mas nem tudo estava perdido durante esse período, que ficou conhecido como a Idade das Trevas. Muitos homens e mulheres desejavam ter uma vida de mais intimidade com Deus, longe da riqueza da igreja. Esses acreditavam que a felicidade consiste em se ter uma vida simples, mais próxima do Criador. Olhe bem como era que eles faziam a tortura. Eles faziam o quê? A Santa Inquisição, né? Eles, digamos, você tinha um irmão, um vizinho, por briga de vizinho, que fazia denúncia por inveja daquela pessoa. Então, o que é que eles faziam? Briga da família mesmo, irmão, pai, filho, parente. O que é que acontecia? Eles iam lá, tinha 2 testemunhas, que era para testemunhar. Então, vinha 3 soldados para julgar. Era 3 inquisitores, né? Aí eles não tinham nem como se defender, porque já tinha 2 testemunhas. Então, era muito difícil que eles se livrassem daquela condenação. E se davam por ser cristão que não concordava com as tiranias da igreja católica. Aí as penas desse povo, por causa de briga, coisinha leve, olhe só para você ver, a tortura mais leve que dava. As mulheres eram presas e esmagadas, os seios. Os nossos seios de mulheres eram esmagados. Aquele seio que amamenta, as mulheres, aquilo ali era esmagado. Os homens eram acorrentados, sem comer e sem beber, por vários dias. A condenação, viu? Leve. A condenação mais leve era essa. E pelos hereges, olha só o que é que eles faziam com os hereges, que não aceitavam adorar imagens, não aceitava aquelas relíquias, nada. O que é que eles faziam? Pela igreja católica, eles torturavam, tomavam os bens daquele povo. Eles faziam o seguinte, aqueles inquisidores, eles levavam na hora da missa, aqueles homens, na hora da missa, lá eles chicoteavam, eles apredejavam lá dentro da igreja. Era uma tortura só. E tomava os bens, e os bens daquele povo ia tudo para o cofre da igreja católica. E cada dia mais a igreja católica era uma coisa terrível. Então, que a igreja católica, ela apagou a luz. A luz do conhecimento os cientistas foram muito censurados. Não podia nem expressar a sua ideia sobre Jesus, porque eles eram mortos. E a luz apresentava o quê? A tocha do conhecimento, da sabedoria, como a estátua da liberdade. Por isso que foi dado o nome da estátua da liberdade, né? Porque era uma tocha da liberdade, e por isso a estátua da liberdade. A igreja ia contra os científicos e era contra tudo da Bíblia. Por isso que se tornou a Idade das Trevas, porque a igreja católica, ela pagou a luz da igreja. Então, esses séculos anteriores de heresia, era uma crença de teologia, né? A história da fé cristã, ninguém sabia necessariamente o que era verdade, até que se desenvolveu alguns ensinamentos específicos. E os líderes da igreja primitiva, né, que tinha dado para aquele ensinamento, alguns ainda seguiam e ficavam escondidos. Guardavam para si mesmo, porque não queria ir para aquela igreja, porque se tornou uma igreja universal. E essa aquisição aconteceu no século
12, 13 e 14. E antes disso, dessa tortura, eles tinham a mania de excomungar a pessoa. Se você, antes, quando era hereges, que não acreditavam no que eles falavam, eles chamavam eles eles eram excomungados da igreja, não podia mais estar na igreja. Aí depois vem, quando se levantou os papas, e começaram a torturar e fazer toda a qualidade de desgraça que não presta. Então, vamos para a conclusão, foi essa história da Idade Média, e algumas coisas precisavam ser feitas, e muitos homens protestaram contra essa situação, mas foram duramente perseguidos, sendo presos e mortos. Apesar disso, Jesus prometeu que estaria com a igreja todos os dias até o fim dos tempos. A maioria dos historiadores afirma que a Idade Média terminou no século XV. Nesse mesmo período, porque a tortura foi até o século XIV. Então, eles dizem que terminou no século XV. Nesse mesmo período, nasceu um homem que seria usado por Deus para mudar essa situação em pouco tempo. Grandes coisas, de fato, aconteceriam. Então, vai vir aí na próxima a dupla dinâmica, né? Então, após 300 anos de perseguição, a igreja encontrava-se em tranquilidade, desejava poucos tranquilos. E muitos problemas, pessoas tomaram cristão por conveniência, porque foram forçados, não mudando o seu estilo de vida. O Império, a Igreja Romana, sempre buscou a liderança entre a Igreja. O primeiro líder máximo da Igreja foi Leão, mas foi Gregório que conseguiu tal façanha. Gregório induziu ensinamento que afastaram a Igreja de Jesus e ensinou a existência de purgatório no sacrifício da missa. Com ele, a Igreja Romana tornou-se a rica e poderosa. A Igreja passou a perseguir, torturar, matar quem pensasse de forma diferente dela. O povo não podia ler a Bíblia, nem participar dos cultos, mas a missa era celebrada em latim. E a maioria das pessoas não falava essa língua e os líderes eram corruptos. Muitas pessoas protestavam contra essa situação, mas foram perseguidas e mortas. Porque se eu não conheço uma língua, eu vou para uma igreja só falo inglês. Como é que eu vou saber se eu não souber inglês? Então a gente ficava leiga. E esse povo que era assim, que era em latim, não tinha conhecimento da palavra de Deus, eles eram perseguidos e mortos. Então essa foi a lição. E a próxima vem aí a dupla dinâmica. Para ajeitar a igreja, é Agostinho. É Agostinho. E ei, Agostinho! Agostinho! A reforma protestante que vem aí. Agostinho e Calvin. Então, é isso que a gente vai ver na próxima lição. E vamos orar. Querido Deus eterno Pai, glorificado, exaltado o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais uma aula, mais um conhecimento que nós adquirimos da igreja, Senhor, da igreja passada e que está aqui os dias atuais. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dá uma semana de bênção, de vitória, de sabedoria, entendimento da tua palavra, Pai, para que nós possamos seguir em frente, caminhar e olhar só para ti. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguimos o caminho reto para chegar até o céu e te abraçar e te adorar e dizer que nós te amamos, Jesus. Amém.